nós vamos iniciar mais uma sessão do EducaSUS. Hoje nós temos a honra de receber o Dr. Marcos Boulos, que é médico infectologista, professor da Faculdade de Medicina da USP e coordenador de controle de doenças da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que veio falar sobre um assunto muito importante, que é o plano de controle dos hospitais em combate à dengue, que hoje a gente está enfrentando aí uma epidemia muito grande, e ele veio falar um pouquinho sobre esse assunto. Dr. Marcos, obrigada mais uma vez por participar conosco aqui no projeto EducaSUS. A palavra é sua. Muito obrigado. Bom dia a todos vocês. Dengue está aí já há algum tempo, nós já falamos sobre isso, mas ele está agora numa fase de diminuição, e nós vamos mostrar isso para vocês, os casos aqui. Eu faço aqui, não sei como é que é. Aqui está na seta. Tá bom. Bom, aqui, por exemplo, nós estamos até agora, no dia 15 de maio, 535 mil casos notificados, quase 536 mil casos notificados, sendo 321 confirmados. E ainda sobram 214 mil para investigação. E o que nós temos, o que é importante, que foi um destaque muito grande neste ano, e por isso que nós estamos aqui também conversando, é os óbitos confirmados. São 259 óbitos confirmados, sendo que em investigação nós temos 214 em investigação. O que é importante é que provavelmente essas notificações nós vamos ter mais ainda óbitos, e estourou os óbitos, o número de casos de óbitos que nós temos em São Paulo, de fato é o maior número que nós temos de todos os tempos por dengue. Isso leva a uma preocupação se nós estamos falhando na assistência. Quando nós falamos falhando na assistência, se nós temos fazendo o diagnóstico correto a tempo e se esse diagnóstico está sendo feito e tratando adequadamente nesse momento. Aqui vocês podem ver como que os municípios do estado de São Paulo que estão em fase de transmissão de dengue. Vocês veem aqui, os municípios que estão em vermelho são exatamente os estados de emergência, aqueles que passaram de 300 por 100 mil casos, mostrando que nós temos um número muito grande de emergência, caso a epidemia passou mostrando hoje nível epidêmico no estado todo, mas fundamentalmente controlando para esses municípios que estão aí em vermelho. Bem, o que eu queria só destacar, antes de entrar exatamente nos casos que nós vamos falar um pouquinho da assistência, como fazer, é que dengue, hoje, o diagnóstico de dengue tem que ser feito de uma maneira precisa, com diagnóstico diferencial, com chikungunya e agora com zika. Nós já temos no estado de São Paulo alguns casos de chikungunya que não são autóctonos aqui, mas que estão chegando, então nós temos que pensar. E zika também, nós temos casos autóctonos já no estado de São Paulo, um caso já bem notificado, que é uma doença, são doenças transmitidas também pelo Aedes aegypti, sendo que no caso do chikungunya, o que caracteriza mais diferentemente do dengue é as dores articulares mais intensas, e no caso de zika é um prurido, você tem exantema com prurido. No caso de zika é bem discreto e geralmente passa. Nós podemos ter tido muitos casos de zika que deram dengue negativo e nós não sabemos porque as pessoas ficam boas rapidamente. Mas vamos voltar lá. O fluxograma que nós vamos dizer, que é baseado nos dados do Ministério da Saúde para dengue, que foi em 2013, e como que nós trabalhamos com esses casos. Primeiro, o paciente chega. Inicialmente, claro, nós temos que fazer o registro, fazer a ficha, faz uma triagem inicial de enfermagem para saber o caso suspeito de dengue. Então, os casos suspeitos de dengue se faz através da prova do laço, o peso e a pressão arterial, sentado em pé, porque as pessoas, vocês sabem muito bem que dengue, quando tende a agravar, a pessoa tende a uma queda da PA, e a prova do laço para mostrar se ele tem também algum tipo, uma fragilidade capilar, com exantema, e aí nós classificamos a gravidade. E aí nós vamos para o atendimento médico.
Então, o atendimento médico depende muito da classificação de enfermagem para nós caracterizarmos se o atendimento médico tem uma prioridade máxima ou não, para ficar na fila, porque nós estamos vendo nos hospitais, por causa da epidemia de dengue, a espera tem sido em torno de 4 horas nas emergências para atender. Então, se o indivíduo tem uma prioridade maior, o vermelho, o amarelo, eles têm que passar na frente e o outro, que não tem aquela prioridade maior, pode aguardar. Bem, mas como que nós fazemos isso? Então, vamos ver aqui esse fluxograma, que parece aqui, espero que vocês consigam enxergar, mas é o fluxograma característico que a gente usa pela Organização Mundial da Saúde. Primeira coisa, nós temos a suspeita de dengue. Então, se a suspeita de dengue, o que nós temos? Uma febre, que é bem característica, até 7 dias, com cefaleia, dor de cabeça intensa, principalmente retroorbitária. Não significa que a dor de cabeça, se não for retroorbitária, não seja dengue. Mas a retroorbitária, quando tem, é quase uma característica de dengue. Pode ter exantema, prostração, mialgia, a mialgia intensa, geralmente é a artralgia, que são quadros que caracterizam o diagnóstico de dengue. E a gente vê, então, pelo data do início dos sintomas, se a história epidemiológica, se a pessoa está em local que está tendo dengue, e aí nós, então, fazemos a suspeita diagnóstica de dengue. E aí nós vamos ver se tem sinal de alarme ou não tem sinal de alarme. E se tem sinal de choque ou não choque, para que a gente possa acelerar ou não o diagnóstico. Quais são os sinais de alarme? Os sinais de alarme quando começa com dor abdominal intensa, vômitos persistentes, hipotensão postural, hepatomegalia dolorosa, sangramentos e mucosas, hemorragias importantes, pode ser hematêmesis, milena, sonolência ou irritabilidade, principalmente em crianças, diminuição da diurese, hipotermia, aumento repentino do hematócrito, queda abrupta de plaquetas e desconforto respiratório. Esses são sinais de alarme que nos fala, nós temos que ficar alertas para a possibilidade de uma evolução para choque e agravar. Sinais de choque, bem conhecido, hipotensão arterial, a pressão arterial com um diferencial diminuído, pulso rápido e fino e enchimento capilar lento. Então, isso são sinais de choque. Se ele tem sinais de alarme ou choque, nós vamos, então, vai ser ou amarelo ou vermelho, que são os mais graves. Se ele não tem, é o azul ou verde, que são menos graves. Então, quando não tem sinal de alarme, nós vamos pesquisar sangramento de pele espontâneo, que é a prova do laço, que na enfermagem já tinha feito no início, condições clínicas especiais, alguma doença de base ou outra, risco de comorbidade, que pode ter comorbidade, que podem ser facilitadores de uma evolução para maior gravidade. Se ele não tem nada disso, ele entra no grupo A, grupo azul, que fica esperando para que possa ser atendido. Aí não tem sangramento espontâneo, não tem sinais de alarme, não tem condições de risco nenhum e comorbidade. Esse paciente aguarda para que possa ser atendido e possa ficar até essas 4 horas que tem sido a fila. Se ele tem algum sinal de alarme, sangramento, aliás, o sinal de sangramento, com sangramento de pele espontâneo, condições clínicas especiais, ou seja, ele tem algum fator de risco, comorbidades, aí ele entra com verde, que é nós temos que é uma urgência não tão menor como o acompanhamento ambulatorial, mas ele precisa observar os resultados de exame para saber se ele tem que ir para um hospital ou não. O azul ele é um acompanhamento ambulatorial, então ele pode demorar. Por outro lado, se ele tem algum sinal de alarme, aqueles que nós já fizemos, manifestações hemorrágicas presentes ou ausentes, então ele tem que ficar no hospital. Nós acompanhamentos com leite de internação por 48 horas para ver se evolui ou não evolui o quadro. Se evoluir para choque, ele entra no vermelho e aí nós vamos passar para um quadro mais intenso. Então, e o grupo D é quando tem choque, desconforto respiratório, pode ter hemorragia, disfunção de órgãos, e aí nós fazemos geralmente terapia intensiva. Então tem que lembrar que em todos os casos nós hidratamos o paciente. Ou seja por via oral,
quando é azul ou verde, ou mesmo parenteral, quando é o amarelo ou vermelho. E lembrar que o vermelho e o amarelo passam na frente de todos os outros, então o paciente tem que ser atendido imediatamente. O vermelho claramente já vai direto para a UTI. O amarelo ele é atendido para ir para um leito de internação para ser observado. Enquanto o verde e o azul podem acompanhar e observar por mais tempo. Bem, quando o caso é suspeito de dengue? Caso suspeito, pessoa que tenha viajado nos últimos 14 dias para a área onde esteja ocorrendo transmissão de dengue ou tenha a presença do Aedes aegypti. Que tenha apresente febre, que é na última semana, e 2 ou mais as manifestações que nós já dissemos: náuseas, vômitos, exantema, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retroorbitária, petequias ou prova do laço positivo e ainda leucopenia. Também pode ser considerado caso suspeito toda criança proveniente ou residente em áreas de transmissão de dengue, com quadro febril agudo, usualmente também dentro da última semana, e sem focos de infecção. Bem, triagem da enfermagem. Quando a enfermagem atende o paciente, tem o primeiro contato. Pergunta sobre os sintomas. Tem suspeita de dengue ou não? Se a enfermagem achar que tem suspeita de dengue, aí vai medir a pressão, sentado em pé, pesar o paciente, fazer a prova do laço e encaminhamento para o atendimento médico. Se não tem sintomas de dengue, suspeita de dengue, faz o atendimento de rotina guiado por gravidade, ficando na fila, mesmo que for dengue, aí já não tem maior problema com relação à gravidade do paciente, ele pode esperar. Na classificação de risco, então, como nós falamos, tem o grupo azul, verde, amarelo e vermelho. O grupo azul, que é o A, é atendimento de acordo com o horário de chegada. O verde, prioridade não urgente, também espera. Amarelo, a urgência, atendimento o mais rápido possível. O vermelho, emergência, paciente precisa de atendimento imediato indo para a UTI. Claro que o verde não fica ele fica na frente do azul, obviamente. Ele é atendido, tem prioridade com relação ao azul. Por isso que, às vezes, as filas são muito grandes. Nós temos que ter cuidado com essa classificação, porque, em alguns casos, isso já foi visto em dias no passado, em que as pessoas, por falta dessa classificação, as pessoas ficam na fila, às vezes, com um grupo amarelo, por exemplo, e desidrata, e aí, quando chega na hora do seu atendimento, ela já está muito mais grave, necessitando ir para a UTI imediatamente. Portanto, é conveniente, prudente, quase obrigatório que nós tenhamos essa classificação de risco. Né? Os sinais de alarme para dengue, né, já são conhecidos, mas vamos repetir. Sempre é importante ter noção clara sobre isso. Dor abdominal intensa e contínua. Pessoa que está bem, tem um dengue que não seja aparentemente, está evoluindo bem. Comece de dor abdominal, vamos ficar preocupados com isso. Vamos estar alertas e observar o paciente mais de perto. Vômitos persistentes. Hipotensão postural, hepatomegalia dolorosa, sangramento de mucosa ou hemorragias importantes, sonolência ou irritabilidade, repito, principalmente em crianças, diminuição da diurese, diminuição da temperatura corpórea ou hipotermia, aumento repentino do hematócrito, queda abrupta das plaquetas e desconforto respiratório. Esses são fatores que são sinais de alarme. Eles são sinais de alarme para quase todas as doenças, mas aqui no caso de dengue, como a evolução, quando começa pela patogenia, perder líquido do íntaco extravascular, isso pode ser muito rápido e pode evoluir para um quadro mais grave, mais fatal, se nós não tivermos atenção para isso. Quanto ao diagnóstico laboratorial, no início nós podemos fazer o teste rápido que é o NS1. NS1 é o teste rápido, que pode dar negativo, principalmente quando nós temos o dengue 4. Mas é o teste rápido. Positivo, já, pelo menos, a gente já sabe que é dengue e vamos tomar os cuidados. A partir do 4º, 5º dia, do 6º dia, somente, no 4º, 5º dia ainda não tem o anticorpos. Os anticorpos vêm a partir, geralmente, do 6º dia, né, que começa o IgE a ficar positivo. Então, a partir de terminada a primeira semana, nós podemos... Desculpe.
Aí nós fazemos a sorologia, o ELISA, o IgM é o primeiro que positiva. Se é possível, ter um pouco de água. Né? O ELISA, o IgM é o primeiro que positiva, mas isso a partir da segunda semana, depois da primeira semana. Tem que lembrar que, por causa disso, o dengue, a gente faz com o diagnóstico, é muito importante, o diagnóstico é clínico. A partir do momento que nós temos uma epidemia, o teste laboratorial ele pode ser abandonado, porque você tem o quadro clínico, que apesar de é parecido com muitas outras doenças, mas durante uma epidemia nós temos que pensar em dengue sempre, independente do laboratório. Até porque, em epidemias como os casos são muitos casos, é muito difícil você fazer, não tem nem laboratório para acompanhar para fazer diagnóstico para todos eles. Então é necessário que nós façamos diagnóstico laboratorial no início para detectar a epidemia. A partir daí, o laboratório não devemos nos preocupar muito em fazer no laboratório e tratar como se fosse dengue, e principalmente até porque o diagnóstico, o tratamento para dengue é hidratação, quer dizer que não vai ter problema nenhum para outros diagnósticos quaisquer que possam aparecer, outras doenças quaisquer. Esses são os dados que eu queria trazer para vocês, fundamental, e vamos conversar então um pouquinho do que vocês quiserem. Eu quero só lembrar vocês que não só essa apresentação, mas a apresentação do tratamento rápido, todo esse processo estão nos sites que aí estão, tanto da CCD como do CBE. Esses sites ele consultou o material para vocês já consultarem se necessário e seguirem essas normas que dão. Estou à disposição de vocês. Doutor Marcos, obrigada. Deixa eu perguntar uma coisa. O senhor colocou as etiquetinhas lá, as pulseirinhas que diferenciam a forma de atendimento, só que muitas vezes você chega no hospital, então para eles todos são verde e nenhuma das vezes, ou raro, eles se fazem um hemograma completo para detectar se tem dengue ou não. Então, o que a gente quer realmente saber é o que o hospital, qual é o plano do hospital para a gente poder fazer isso, porque está uma dificuldade muito grande, porque tem muita gente na porta de entrada, isso acarreta uma fila imensa, você não pode negar atendimento, porque é omissão de socorro, e acontece esse tipo de coisa. Se eu entendi bem, você quer a dificuldade de fazer hemograma no início, fazer os exames? Eu não ouvi mal, mas... Bem, assim, o paciente chega no hospital tendo a suspeita, imediatamente tendo a suspeita, após o teste de enfermagem, depois que a enfermagem vê, que nós vamos caracterizar qual cor que nós vamos pôr. Se ele tem algum sinal clínico que é através da pressão arterial, ou, fundamentalmente, se tiver uma prova do laço positiva, uma pressão caindo, um diferencial baixo, esse paciente tem que ser visto pelo médico com uma intensidade, aí ele entra já no amarelo, ou entra no amarelo ou no vermelho. Né? Se ele não tiver nenhum sinal, aí ele vai para o azul ou verde. Depende aí quais são se não tem nada, ele chega no azul. Se ele tem alguma coisa a mais, ele vai para o verde. Né? Então, aqui nós temos o azul, não tem nada, e o verde já tem algum tipo de sinal. O hemograma que é feito originalmente, até a gente fala assim, o hospital, por que tem tanta fila? Porque, na teoria, nós deveríamos o hospital deveria já receber o paciente triado. Né? O azul e o verde, eles deveriam ter sido vistos ou na unidade básica, ou nos AMES, e aí triariam para o hospital já os casos que poderiam ser em estado de internação, que seria exatamente o amarelo ou o vermelho. Então, nesse momento, que se fariam os exames mais. O próprio unidade básica pode fazer o hemograma rapidamente, se não tem nenhum sinal de alarme. Se tem sinal de alarme, ele vai rápido para o hospital. Agora, se não tem, se o paciente cai direto no pronto-socorro, aí ele tem, de fato, por isso que dá tanta fila,
aí é necessário mesmo a gente fazer todo esse acompanhamento, e aí faz o hemograma na sequência, já principalmente se já está no amarelo ou no vermelho, para saber se a gente classifica de amarelo ou vermelho nesse momento. Eu sei das dificuldades, e quando as dificuldades são grandes, em vários municípios estão se fazendo um posto de atendimento específico para dengue exclusivamente, que é onde se faz o hemograma rapidamente, hematócrito, para depois triar com os hospitais locais. Ok, pessoal do Hospital São Vicente de Paulo, no Ceará, em Barbalha, querem fazer alguma pergunta? Fazer pergunta? Marcos, deixa eu te perguntar. Falando ainda do hemograma, muitas vezes o hospital, a gente está falando do SUS, tá? Lógico. Pede o hemograma, aí não sai na hora. Quer dizer, se não sai na hora, o período que vai dar recuperação é exatamente aquele que vai sair o resultado do exame. São 10, 12 dias. Entendeu? Então, o que os hospitais estão orientando os seus médicos, os enfermeiros a lidar com esses pacientes? Porque são 10 dias. Daqui 10 dias sai o hemograma. Daqui 10 dias... ou vem a óbito, ou já sarou. Aí tem que ter todas aquelas precauções que a gente faz, tudo, mas o hemograma é um caso muito sério. Aí é complicado, né? O hemograma tem que ser um exame que se faz na hora, né? Nós temos que ter ele rapidamente disponibilizado para atendimento. Nos postos onde se criou, foram feitas essas unidades emergenciais para dengue, se faz o hemograma na hora, né? Então o paciente espera o hemograma para você tomar conduta, em alguns casos. Se não dá hemograma total, pelo menos o hematócrito, hemoglobina, para que a gente possa saber se tem alguma tendência à hemoconcentração da gravidade, plaquetas, né? Mas o que eles têm se buscado, inclusive aqui no estado de São Paulo, tem se buscado estimular a produção rápida de resultados do hemograma. O hemograma não pode demorar mais do que 1 hora, para que a gente possa ter um controle adequado, né? Se demorar 10 dias, claramente ele não serve. A gente perde o parâmetro de qualquer exame de laboratório que demora 10 dias, porque 10 dias a doença já se definiu. Manhuaçu, no Hospital César Leite, Minas, tem alguma pergunta? Não, nenhuma. Oi, tá me ouvindo? Não, nenhuma. Doutor Marcos, tem alguma campanha e demais localidades? Eu só ouvi o início, tem alguma campanha, não vi mais nada, por favor. Pode repetir, por favor? Não, nós queremos saber se está tendo alguma campanha no estado de São Paulo, nas instituições de saúde e até nas instituições fora, porque a epidemia está geral, né? Nos hospitais e nas UBS. Quais são as campanhas de prevenção que estão tendo? Eu não sei se eu vou responder, porque eu não entendi muito bem, mas aqui é o seguinte, nós temos o que se faz, o que nós temos feito com relação à dengue, depois que a epidemia explodiu,
é uma conscientização contínua com relação à população, para evitar focos, e com relação ao atendimento de modo geral. Nós temos os Conselhos Regionais de Medicina, divulgaram dentro do seu site também o atendimento, tudo isso que foi dito aqui, como nós temos que fazer o atendimento, a necessidade de pensar sempre em dengue, fazer o diagnóstico rápido. O diagnóstico, como eu repito, às vezes é único mesmo, o laboratório não obrigatoriamente se serve para fazer o diagnóstico específico. A sorologia demora muito tempo e começa já a dar positivo, já quando geralmente a doença já teve sua evolução. O que é necessário, e essa campanha que nós fazemos em relação ao atendimento adequado nesse momento, nos vários municípios que nós fomos, quase todos estão seguindo esse parâmetro por gravidade da busca, e as outras são campanhas mais de esclarecimento popular, da tentativa de evitar água parada, essa campanha que continua, que a gente busca rotineiramente, que isso tem que ser feito quase que o ano todo, né? Mas antecedendo o verão. Em relação ao atendimento médico, nós temos conversado mais ou em videoconferência, como nós estamos fazendo hoje, ou claramente divulgando através dos órgãos de classe, folhetos, folders, nosso site, divulgando. É isso que nós temos feito. Ok. O pessoal da Associação Casa Fonte da Vida em Jacareí, bom dia. Gostaria de saber se naquele primeiro slide mostrado, o número de óbitos em investigação confere, pois o valor referido conflita com o número de casos em investigação. Está errado. Né? O óbito de investigação aqui está errado, porque aqui tem 214 mil, de fato foi um engano. Né? A gente tem que estar, investigação é a diferença de 648 para 259, dá um pouco menos de 400 casos de investigação, né? Que ainda estão em investigação. 259 já confirmados, 648, o que falta, que é um pouco menos de 400, estão em investigação. Esse é o correto. Aquele 214 mil foi um engano aqui da digitação. Pessoal de Jacareí, querem estar respondido? Pode fazer mais alguma pergunta, se tiver. Agradeceu. Nós vamos voltar lá com o São Vicente de Paulo, em Barbalha, no Ceará, que eles têm uma pergunta. Alô, bom dia. A questão aqui no hospital a gente trabalha com pronto-socorro infantil, pronto-socorro adulto e várias especialidades. Em relação à entrada de uma criança de 7 anos aqui no pronto-socorro infantil, onde o médico solicitou um hemograma completo, e no dia mesmo, na semana passada, foram feitos 2 hemogramas e com contagem de plaquetas zerada. E ficou em observação, e no dia seguinte foi feito um novo hemograma e apresentou plaqueta de 77. Doutor Marcos, eu queria saber o porquê de ter ocorrido essa diferença de contagem de plaquetas. Bem, cortou o fim, mas eu acho que dá para responder. O que nós temos observado com relação à dengue, mesmo os dengues não graves, é que quase todos estão apresentando plaquetopenia. As plaquetas estão caindo e às vezes, eu tive a oportunidade de ver pessoas até que o dengue foi descoberto por acaso, como sintomas, foi feito o NS e deu positivo, que a pessoa não tinha nada e estava com 40 mil plaquetas. Né? Então a plaquetopenia, aparentemente, é aparecido com maior incidência, maior quantidade, maior número do que nós prevíamos e que acontecia antes. E não está obrigatoriamente relacionado sozinha com a gravidade. Por isso que a gente fala que tem que ter mais de um fator acompanhado, a hemoconcentração e da plaquetopenia. Agora, 0 de plaquetas zerado, eu tenho a impressão que aí
Não sei se não possa ter tido um erro laboratorial, porque certamente com plaquetas tão baixas assim, o sangramento espontâneo é muito comum, né? Então, plaquetas abaixo de 10 mil, 15 mil, 10 mil, eles tiveram um sangramento espontâneo rápido, né? Mesmo se não tiver um sangramento através branco, por hematêmese, melena, pelo menos as sufusões hemorrágicas na pele, elas são observadas com esse tipo, com plaquetas tão baixas assim. Doutor Marcos, outra pergunta. Aqui no Hospital São Vicente, em Barbalha, o fluxo de pacientes é intenso, demanda muito grande. A gente vê demandas da atenção básica vindo para a atenção terciária em grande proporção. E a gente sabe aí sobre a febre da chikungunya, que é parecido os sintomas com a dengue. Eu queria saber do senhor a diferença exata dessas duas patologias. Bem, a chikungunya é muito parecida com o dengue, em quase tudo, a não ser que é menos grave, intenso assim, ela não tem queda de plaquetas tão intensas, nem tem sangramento, mas o que é mais importante no chikungunya é as dores articulares, e essas dores articulares, artralgia ou mesmo artrite em alguns casos, elas são intensas e por vezes demoradas, prolongadas. E nos lugares que tem chikungunya, com maior intensidade, o surto recente que aconteceu em Feira de Santana, o que era mais importante é que os pacientes iam quase todos os dias ao pronto-socorro, à emergência, por causa da dor articular. E como numa fase inicial, quando você ainda não diferenciou de dengue, é muito difícil você dar anti-inflamatório, por causa com a possibilidade desse anti-inflamatório também facilitar a hemorragia. Então, fica um tempo os pacientes indo todo dia dando uma pletora enorme aos pronto-socorros. Então, eu diria o seguinte, se o paciente tem uma dor articular mais intensa, o dengue também pode dar, mas não é tão intensa. Se começa a ter dor articular repetida, intensa, que não passa, tem que pensar em chikungunya fundamentalmente. Os outros sintomas são muito parecidos, dengue e chikungunya. Mais alguma colocação? Eu não sei se você falou naquela primeira pergunta de vocês da plaqueta zerada, a criança veio a óbito? Não veio a óbito. E os sintomas clássicos de dengue? E no caso, resultou em três exames realizados. Mas não era dengue, então? Pelo que se sabe aqui, Doutor Marcos, enquanto o pessoal lá de Barbalha conversa entre eles ali, depois fala para a gente, uma pessoa que tem a imunidade baixa, ela é muito mais propícia a ser picada e pegar a dengue do que uma que está assim, mais saudável, digamos assim, ou não? Picou é a mesma coisa?
Não, acho que a transmissão, se você for, o Aedes, se transmitir o vírus da dengue, você vai ter dengue. O que pode acontecer é que nós sabemos muito bem que dos cada caso clínico típico, você tem de 10 a 20 casos que são assintomáticos, com óleo ou poucos sintomas, e que as pessoas nem diagnosticam dengue nos casos. O que acontece é que as pessoas que têm uma imunidade mais debilitada, ele vai ter um dengue mais grave, pode ter dengue mais clássico, mais grave, né? Aqui em São Paulo, quase 75% dos casos de mortes por dengue foram em idosos que têm uma imunidade baixa, só assim que ele pode explicar. Além da imunidade, claro, que idoso também tem uma fragilidade, muitos deles têm comorbidades, hipertensão, miocardiopatia, e o vírus da dengue circula, pode ir miocárdio, pode ir fígado, muito comum. Alguns casos de dengue que morreram se encontrou uma hepatite quase que fulminante, como se fosse uma carga amarela, né? Então o vírus circula. E no idoso, provavelmente pela fragilidade do miocárdio, queda da imunidade, que você tem evoluções mais graves. Então, pessoa que tem uma imunidade boa tende a ter um dengue sem maior gravidade. Cláudio Barbalha. Voltando aqui ao questionamento, discutindo aqui com minha equipe técnica de enfermagem, mais relatos desse caso da criança é que a mãe, quando deu entrada no hospital, a pediatra solicitou um hemograma, como foi feito 2 vezes, e deu plaqueta zerada. A mãe, questionando com a médica, assim, não chegou à conclusão do diagnóstico de dengue, mas os sintomas eram evidentes. E aí, na ocasião, a mãe levou a criança para casa, não assinou termo de responsabilidade para sair, mesmo tendo caso de internação, a mãe optou em querer fazer o tratamento em casa. E eu queria saber de Dr. Marcos a questão de a criança voltou, foi feito um novo hemograma, certo? E aí está sendo acompanhada, mas não foi feita a sorologia, certo? Mas tem indicação de internação. Nesse caso, tem que fazer a sorologia? Num caso como esse, eu não tenho dúvidas, porque não tem certeza, e essas plaquetas que você falou zeradas, pode ser diagnóstico de uma leucose, alguma coisa mais grave que eventualmente possa ter que ser diagnóstico diferencial. Agora, o que é curioso nesse caso é você ter plaqueta zerada e o menino, a criança, não ter, pelo que eu entendi, não ter sinais de hemorragia. E com plaquetas muito baixas, qualquer encostão na criança vai ter uma sufusão hemorrágica, vai ter um problema, hemorragia muito grave. Nesses casos, inclusive, com plaquetas muito baixas, está recomendado você dar concentrado de plaquetas para repor, para evitar exatamente esses fenômenos hemorrágicos que podem ser muito graves, né? Doutor Marcos, existe alguma relação em relação... Pois não? Pode falar, eu só ia perguntar se a criança está internada ainda. Indo fazer hemograma no hospital, mas a mãe não aceita a internação. E a criança está bem? Não pode concluir o que você ia falar. Não pode concluir. A criança está bem, sim. Doutor Marcos, aqui, até que eu estava relatando, queria saber se existe alguma relação. Existe relação de
de algum coagulante em relação ao citrato, quando foi feito um hemograma e quando foi com o citrato, deu 77, por exemplo. Foi feito com citrato e deu 77. Aí foi feito com EDTA e deu zerado. Eu não sei. De fato, eu desconheço quais são desses dissolventes do sangue, qual deles pode dar, mas o 77 é 77 mil ou 77 mil? mil. Bom, então, é muito provável que esse zerado esteja errado, viu? Ou teve algum problema do diluente, mas zero é muito difícil, né? Até de um dia para o outro, de 0 para 77 mil é muito. 77 mil é bem compatível com o dengue, mesmo o dengue não grave, né? Agora, zero, de fato, eu acho que aí houve um erro laboratorial ou do doente ou da confecção do teste. Certamente zero foi erro, né? Algum hospital tem alguma dúvida? Pessoal de Barbalha, se tiver mais dúvidas, podem perguntar, tá ok? Pronto, a gente agradece a participação e a oportunidade. Pessoal de Barbalha, obrigada. Associação de Combate ao Câncer de Cuiabá, no Mato Grosso, pode fazer a pergunta, por favor. Bom dia. Gostaria que o Dr. Marcos voltasse na classificação de risco e tirasse algumas dúvidas das classificações, que são azul, amarelo, vermelho e o verde. Eu gostaria que ele voltasse para mim dar uma olhada novamente. Esse aí, isso. Pode pôr na projeção aí, não tem. Isso. Mas eles não vêem isso, né? Então aí, só para você, olha aí com cuidado e. Não estão vendo? Agora estão vendo, né? Veja se você tem alguma dúvida com relação a isso. Mas, de qualquer jeito, ele está disponível no site nosso, da CCD e do CDE. Dr. Marcos, são a classificação de risco. Eu acho que é o próximo slide depois desse. Isso, esse slide. A dúvida é, nessas classificações que você colocou nesse slide, se durante nos postos ou nos hospitais, o paciente já vem com essa pulseirinha, como que acontece durante essa colocação?
Nossa, ouviu? Você pode repetir, por favor? Eu ouvi muito mal. Como é que é a identificação de classificação dos pacientes? A identificação? Ah, sim, quando ele chega? Não, quando ele é visto, não sei se eu vou responder certo, pelo que eu entendi. Quando a pessoa, a enfermagem, o médico, quando classifica o paciente, ele entra e fica com uma pulseirinha assim. A pulseirinha é o azul, o verde, o amarelo, o vermelho. E claramente o vermelho põe a pulseirinha e já entra, né? Vai diretamente para quase unidade de terapia intensiva. E o amarelo também passa na frente para ser atendido rapidamente pelo médico. Os dois, o amarelo e o vermelho, são atendidos imediatamente, sendo que o vermelho já vai com uma rapidez maior, porque deve precisar de uma unidade de terapia intensiva. E o amarelo vai ser hospitalizado, então eles são rapidamente atendidos, né? Ele fica com pulseirinha assim. Tirou a sua dúvida aí, o pessoal de Cuiabá? Bom, enquanto eles não respondem lá, o pessoal da Casa Fonte da Vida gostaria de saber como será realizada a identificação do vírus Zika, pois a sintomatologia é parecido com o da dengue. Sim. A identificação clínica é difícil, se for só pela clínica. É parecido com o dengue mesmo. O que acontece, o que é mais frustro, é mais rápido, né? E fica com exantema pruriginoso. A pessoa tem coceira na pele, né? Todos os casos, nós tivemos casos aqui, mas o que a gente vê é o relato da pessoa que fica com coceira pelo corpo e fica com exantema no corpo, né? Com manchas avermelhadas, e é mais do que dengue, porque dengue também pode dar exantema, mas não é tão pruriginoso assim. E é mais curto, né? Parece que quem teve Zika é 4 dias de doença, os sintomas são menos exuberantes, a cefaleia é menos importante, a febre não é tão elevada. Parece dengue assim, porque tem dor de cabeça, tem febre, tem dor muscular, mas tem um exantema que vai se caracterizar mais. Por exemplo, se eu for diferenciar, pensar assim, um sinal específico que chama atenção, mas que não é obrigatório, chikungunya é dores articulares e Zika é exantema pruriginoso. Mais alguma pergunta, pessoal do Jacareí, respondido? E a sorologia, como será realizada? Já temos a ficha investigativa? Sorologia, estão falando de dengue? Se é dengue, a sorologia, a gente, bom, se for dengue, já é conhecido, né? Sorologia, a gente faz o NS1 nos primeiros dias e a sorologia a partir da segunda semana. Não é?
E aí, no caso específico, deixa de fazer sorologia depois de determinada quantidade de casos. No caso de chikungunya, a sorologia também ela começa a positivar na segunda semana. Então, nós não fazemos na fase aguda, que é só clínica. Zika, o que tem hoje, os testes, o que está sendo feito é o isolamento, do vírus, que tem que ser feito e que é um processo mais demorado. Eu diria que nenhum dessas doenças, qualquer uma das três, a não ser o teste rápido do NS1 para a dengue, nós fazemos diagnóstico laboratorial durante a doença. Nós vamos ter a confirmação posterior, porque os testes ficam positivos depois da doença praticamente. Não tem teste rápido para chikungunya nem para zika. Mais alguma pergunta? Pessoal da Associação de Combate ao Câncer de Cuiabá, querem falar mais alguma coisa? Ok, mais alguma instituição? Tem alguma pergunta a fazer, Dr. Boulos, por favor? Dr. Marcos, por enquanto, então, nós não temos mais nenhuma pergunta. O Estado vem apresentando bastante notificação de casos de dengue e a gente espera que isso melhore a cada dia, né? Então, a porta de entrada dos hospitais está super lotada. Eu não vou encerrar não, porque a Fonte da Vida pediu a vez novamente. Deixa eu passar lá para eles, lá em Jacareí, só um pouquinho, porque o Vale do Paraíba também teve um índice grande de notificações. Pessoal de Jacareí. O microfone está ligado? Não, está desligado o seu microfone. Veja lá na base, senão você faz a pergunta no chat. Um pouquinho que ela foi fazer a pergunta lá no chat, Dr. Marcos. Ela disse que não escutaram a explicação sobre a sorologia de Zika, do vírus Zika. Fala outra vez. A sorologia, hoje que tem sido feito, isolamento do vírus Zika, que foi feito aqui no Adolfo Lutz, em São Paulo, o laboratório de referência é o Evandro Chagas, em Belém. Porém, nós não temos a sorologia disponibilizada ainda. Os testes, quando a sorologia nesse momento estão sendo realizados, o Evandro Chagas está encaminhando para o CDC em Atlanta, nos Estados Unidos. Porém, é uma sorologia. Como sorologia, a subida do IgM, quando estiver entre nós, ela vai ser na segunda semana também. Então, não vai servir apenas para saber que teve, não porque a gente vai fazer alguma coisa, porque certamente quando tiver o resultado, a doença já foi, acabou. Mas nesse momento nós estamos tentando identificar onde estava acontecendo. Aparentemente, nós estamos tendo mais Zika do que nós imaginávamos. Porque muitos casos que passaram como dengue, que não deu sorologia positiva, até porque em alguns lugares nem se faz mais sorologia, porque o número de casos é muito grande. Parece ser Zika. Então, nós temos aqui, estamos buscando investigar em alguns lugares próximos a São Paulo, o que está acontecendo, através do isolamento.
A sorologia, só para reforçar a sua questão, ela não está disponível e, quando disponível, provavelmente ela será feita a partir da segunda semana. Vamos ver o que o Jacareí vai responder lá. Deixa eu ver o que Jacareí está digitando lá no chat. Está agradecendo. Então, vamos ao pessoal de Barbalha. Tem mais alguma pergunta? Sim, mais uma pergunta. Doutor Marcos, uma vez a dengue diagnosticada, e aí o paciente é encaminhado para fazer o tratamento em casa. Nesse percurso em que houve o direcionamento para fazer o tratamento em casa, pode o paciente correr o risco de evoluir para uma dengue hemorrágica? Quando nós classificamos do verde ou azul e mandamos para casa, o paciente tem que ser absolutamente informado dos sinais de alarme. Se ele está estável, muito provavelmente não vai ter nada, pelo menos agudamente. Ele pode evoluir em casa? Pode, se ele começar a apresentar sinais de gravidade, mas eles têm que ser orientados. Se começar a apresentar dor abdominal, tiver vômitos, todos aqueles sintomas que nós falamos, de sinais de alarme, ficar tontura, ter queda, ele tem que voltar, para classificar, para saber se ele passou de uma fase estável para uma fase mais instável, ou seja, pegou amarelo, que dificilmente ele sai de um verde e azul para vermelho direto. Ou seja, começar algum sinal de hemorragia, ele tem que voltar para o hospital para que ele seja reclassificado e ver se ele teve uma gravidade ou não. Mas, independente disso, a gente tem um diagnóstico de dengue, mesmo que fique em casa, fala, senhora, se tiver tudo bem, volta aqui daqui uns 2 ou 3 dias para a gente ver se está tudo bem mesmo. Seria adequado isso. Apesar da pletora do número de casos, mas ambulatorialmente fica mais fácil, não é mais na emergência aí, né? Obrigado pelas informações. Obrigado, pessoal do Ceará. Mais alguém, alguma instituição, algum hospital, tem alguma pergunta, alguma colocação? Se não tiver, doutor Marcos, eu vou passar a palavra ao senhor para que possa fazer as suas considerações finais, por gentileza. Ok. Primeiro, agradecer a todos vocês que pacientemente ouviram-me um pouquinho mais sobre dengue. Lembrar que nós estamos quase que no fim de uma epidemia deste ano, mas não é uma epidemia que nós vamos parar por aqui. Certamente, com a infestação de Aedes que nós temos no país todo, a possibilidade de nós termos repetições dessas epidemias, elas são reais. Então, esse aprendizado não é um aprendizado que todos nós temos, é contínuo e tem que ser mantido. Nós temos que manter sempre avaliando, estar investigando e buscar orientar as pessoas para que nós possamos fazer o melhor possível para que nós não tenhamos dengue. Para isso é necessária a prevenção com relação à infestação de Aedes, né? Um trabalho que eu sei que é muito difícil, a gente trabalhar, olha, tire a água de casa, não é uma coisa tão simples, porque às vezes a gente nem percebe, chove, a gente nem percebe o que está acontecendo. Mas, de qualquer jeito, todos nós na área do corpo clínico, médicos, enfermeiros, todos temos que estar preocupados, estarmos aquecidos no atendimento. Quando vai chegar o verão, olha, pode ter dengue, vamos ler outra vez, vamos buscar outra vez no site, ver qual o acompanhamento que nós temos que ter, porque certamente, mesmo se tiver vacina, e a vacina está para chegar, o dengue não vai deixar de nos frequentar com uma relativa frequência. Então, ela veio para ficar e nós temos que estar preocupados com isso, e certamente, com a presença de outras
patologias transmitidas pela Aedes, como chikungunya ou Zika, nós temos que estar mais ainda atentos com essas possibilidades todas que surgem perante nós.